Hoje é dia de falar de Tokusatsu e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Finalmente chegou o dia que eu consegui trazer Tokusatsu para o Terror Sem Medo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito fã de Tokusatsu. Quem não sabe o que é esse tal de Tokusatsu, fica tranquilo que a gente vai explicar. Então bora para esse episódio falar do monstro dos monstros, Godzilla Minus One. Temos sinopse para Godzilla Minus One? Temos! Em um Japão social e economicamente devastado após o término da Segunda Guerra Mundial, a situação chega a um nível ainda mais crítico quando uma gigantesca e misteriosa criatura surge do mar para assolar o país. E onde assistir? Não tem. Só no Torresminho. Só, não tem ainda. E fiquem atentos porque teremos spoiler de 2 filmes hoje, hein? De Godzilla Minus One e de Shin Godzilla. A gente vai acabar comentando um pouquinho sobre o Shin Godzilla. Pra começar, Beats, fala pra gente, pros nossos ouvintes, o que é Tokusatsu? Tokusatsu, palavra que é uma contração de palavras que significam filmes de efeito especial. É isso. Entendi. Não tem muito o que explicar. Jaspion, Changeman, que são os famosos Tokusatsu que passavam aqui, eles são produções com efeito especial. E lá eles chamam esses tipos de produção como Tokusatsu. Então seria tipo um filme de super-herói japonês? Não, ou porque não? o Godzilla é um Tokusatsu. Ah, tá, entendi. Um filme com efeito especial, é um filme de Tokusatsu. Ah, um filme live action, no caso, né? Entendi. Eu achava que fosse qualquer filme de super-herói japonês, sabe? O termo hoje em dia é mais aplicado aos super-heróis, aos filmes de kaiju, que são filmes que é um subgênero kaiju, que é o Godzilla é um kaiju, é um monstro gigante. Hoje é mais usado pra isso, mas como eu falei, é uma contração de palavras que é Tokushou Kouka Satsuei. Caralho. Isso significa filmes de efeito especial. Né? Filmes em live action de efeito especial. E eles contracionaram, sei lá como é que fala. Contraíram? Estranho, né? Enfim, eles juntaram tudo, que eles têm mania, os japoneses têm mania de fazer isso, né? Pra criar novas palavras, depois de juntar outras palavras, até com outros idiomas eles fazem isso, e virou o Tokusatsu, né? Caralho, e o Godzilla é digamos, o pai do Tokusatsu. Ele não é o primeiro filme de Tokusatsu, o mundo conheceu filmes de efeito especial japonês por conta do Godzilla. Ah, se ele não é o primeiro filme de Tokusatsu, você sabe qual que é o primeiro filme? Não sei, mas eu posso indicar um podcast que sabe. Ah, indica aí, que então. é o Tokucast. É um podcast que só fala de Tokusatsu, fala de heróis, de vilões e de filmes. Eles falam de filmes bem obscuros, assim. Então, se você quiser saber mais sobre podcast, é ir no Tokucast. Inclusive, falando sobre efeitos especiais e tudo, é um filme de Tokusatsu que tá indicado ao Oscar como melhor efeito especial, né? Sim, pra quem é fã de Tokusatsu, né? Eu sou fã. Eu fiquei muito feliz porque, tipo, é um carimbo, né? De cara. Tokusatsu é uma produção que vale a pena, né? É verdade. E um filme de Tokusatsu, né? Ser indicado ao Oscar de Tokusatsu, que é efeitos especiais, né? É bem foda, assim, cara. E, cara, esse filme custou apenas 15 milhões de dólares. Assim, é muito dinheiro? Mas pra um filme não é. Então, o Godzilla da Legendary, que é o Godzilla americano, cara, um filme custa 200 milhões, 250 milhões. Olha a quantidade de zeros, de casas decimais que tem, né? Cara, quando a gente vê algum filme hollywoodiano por 15 milhões, a gente vê um filme mais bezão e tudo, né? Ou então com pouco efeito. Um filme mais comum mesmo, né? Não é um filme com kaiju, por exemplo, sabe? Geralmente o orçamento não chega a ser filme B, porque ainda pra filme B é muito. É verdade, né? Mas ele é um orçamento de uma comédia romântica, de um filme pra TV, ou de uma biografia, de uma cinebiografia. É, porque não precisa de tantos efeitos, né? É mais pagar os toda artistas, a produção, mão de obra e tudo. Efeito especial tem, como a gente já comentou em outros podcasts, todo filme tem pra tirar uma coisinha. Até comentei tirar um avião que passou numa cena que, aquela cena ficou excelente. É mais pra retoque, né? Exatamente. Aumentar o número de árvore, deixar mais verde, né? Porque às vezes... Até a fotografia do filme, ela é feita... Às vezes ela é feita em CGI também, porque às vezes, tipo, a tomada ficou excelente, mas a fotografia ficou ruim, então ela é consertada no CGI. Sim, mas a gente não espera um filme desse calibre por 15 milhões, né? Tem umas cenas, assim, que você
vê uns efeitinhos meio estranhos, assim, mas é um efeito... Eu acho que ele ficou meio tosco de propósito em certos momentos. Quem tá acostumado a assistir Tokusatsu, Jaspion, Changeman, Flashman, os efeitos são meio toscos, sim, porque são produções baratas, são produções feitas para criança e tudo mais, né? E eu acho que ele já usa esse conceito do Tokusatsu ali em alguns momentos, né? Tem um momento quando aparece o Godzilla pequeno, que ele ainda é um dinossauro, tem uma hora que ele pisa, que ele vai pisar e é um pé meio tosco. Foi feito de propósito. Entendi. Você tá falando, eu tô tentando lembrar, mas dessa cena especificamente, assim, eu não lembro. É bem no comecinho do filme. Assim. Mas tirando isso, cara, é muito foda. Tipo, as destruições são incríveis, assim, né? Realmente é... Mas o filme foi dirigido por um cara que ele é especialista em efeito especial, né? Então, em filmes 3D e tudo mais, que é o Takashi Yamazaki. O cara fez o filme sabendo como trabalhar com CGI, então aí já é diferente de você pegar um outro filme, sei lá, um filme da Marvel dirigido por uma pessoa que não manja de CGI, não conhece muito, nunca trabalhou com filme de CGI, vai ficar meio tosco mesmo. Parece que quanto mais especialidade você tem num assunto, você consegue trabalhar até com a criatividade por conta do orçamento. Sim. Porque muitas vezes quando a gente não tem muita habilidade, a gente acredita que o orçamento é muito válido porque você precisa de vários efeitos e às vezes você fazer um mix de prático com o efeito, com o CGI, cara, é perfeito lá, né? No filme mesmo a gente vê uma cena que claramente é uma maquete, né? Eu acho que em momentos eles usaram maquete, sim. Eu acho que o Godzilla, ele não é uma pessoa vestida em nenhum momento, mas ele tem uma movimentação meio de uma pessoa vestida. É verdade. Às vezes eu fico até pensando naquele momento que tá no final, mais não sei se é no meio ou pro final do filme, que aparece o Godzilla gigante andando na cidade e ele tá andando muito, muito fluidamente, assim, sabe? Parece muito que é uma pessoa vestida. Sim. Parece que talvez naquele momento ele fosse uma maquete, fosse uma pessoa vestida de verde, né? É verdade. E aí, eu não assisti os making-off de efeito especial e tal pra saber como é que foi feito, mas chuto eu que tenha sido assim, porque as destruições são muito boas, assim, né? Não são aquelas destruições CGI que a gente vê em muito filme da Marvel, que é tudo de papel de mentira, assim, né? Nem de papel de verdade, né? É verdade. E outra coisa também que eu vejo, eles fizeram umas cenas muito assim que não aparece por conta do orçamento e aparece muito o Godzilla. Muito. Aparece bastante. As primeiras cenas já tem, né? Mas nas cenas de destruição mais violentas e tudo, eles fizeram de um jeito que aparece, sei lá, o pé do Godzilla ali, porque ele é muito grande, né? Então meio que ele não cabe na cena, entre aspas. Aparece o pé do Godzilla e aparece toda a destruição que ele tá fazendo, porque ele tá destruindo com um rabo muitas vezes. Então você vai vendo tudo sendo destruído, você vai vendo o laser que ele tá disparando, então você vê a destruição muitas vezes. Então eu imagino que essa também tenha sido uma saída pra não mostrar ele destruindo tudo, porque senão vai ter que fazer cenário, fazer maquete, ou então fazer tudo em CGI, então gasta muito. Então eu acho que isso deixou o filme um pouco mais obscuro também, né? Porque a gente via as pessoas sofrendo, né? As pessoas atuando. E não é só ali. isso, o filme tem várias coisas. Ele tem uma reconstrução de época, porque é um filme pós-guerra. Né? Claro que assim, tem poucas coisas. Mostra só uma cidade que virou um gueto e a cidade grande que tá sendo reconstruída. Mas, cara, você vê e você crê que aquilo é de verdade, né? É verdade. Tipo, e tem muita cena feita na água, que é uma parada que deixa o custo do filme muito alto. Realmente, o cara fez um milagre, velho. Se o Godzilla não ganhar o Oscar, eu acho que vai ser muita sacanagem, assim, cara. Porque a gente tem visto tantos efeitos especiais merda em Hollywood, e não só em filme da Marvel. Em qualquer filme que a gente vê, o CGI tá uma merda, porque tem muito trabalho e pouca gente pra fazer, né? E tem outra, né? Querendo ou não, ele tá concorrendo com outros filmes que tem um orçamento muito grande também, né? Então isso que fode um pouco. Eu acho que poderia levar em consideração toda essa questão, né? Eu acho que vai ser considerado, sim. Até pela celebração, esse filme é um filme de aniversário do Godzilla. Então é uma celebração em várias formas, né? Então... Quantos anos o Godzilla tá fazendo? 60? 70. Então, 70 anos. Vai celebrar o filme de 70 anos do Godzilla. E agora ou nunca, assim. Né? Foi a primeira vez que você foi ver um filme japonês no cinema? Legal. Foi a primeira vez. Eu também.
filme japonês. Eu achei mesmo, que fato. você fosse falar, tipo... Não, eu também, pelo que eu me lembro, porque eu nunca assisti um tokusatsu no cinema, porque teve há um tempo atrás um Kamen Rider, né, que seria um filme de cinema, não é um filme de cinema, mas foi passado no cinema aqui no Brasil. Eu comprei o ingresso e choveu para caralho naquele dia, eu não fui para São Paulo assistir. Era aquela época lá que tava aquela onda de calor, que daí chovia pra caralho. Inclusive, onde você ia ficar tava com enchente. Isso. Foi bom não ter ido. Eu queria ter ido, mas acho que foi a minha primeira vez mesmo. Pra mim também foi a primeira vez. Não foi o primeiro filme de Godzilla, porque o primeiro filme do Godzilla que eu assisti foi o Godzilla de 99, e inclusive foi o primeiro filme que eu assisti e saí do cinema. Porque eu achei muito chato aquele filme. Eu não aguentei e fui embora. Tô pensando aqui se esse foi o primeiro filme de Godzilla. A gente assistiu o Godzilla 2 junto. Do Godzilla americano. É verdade. Todos os últimos filmes do Godzilla a gente assistiu, menos o de 2014, que a gente não tava junto ainda. Mas dali em diante a gente assistiu todos no cinema. Caramba, na minha cabeça eu não tinha assistido. O King Kong a gente assistiu no cinema. Sim. Que a gente até gravou o podcast. O Godzilla... versus King Kong. Esse a gente assistiu em casa porque tava na pandemia. Mas teve o Godzilla 2, o Rei dos Monstros, que é com a Millie Bobby Brown. É verdade. É verdade. Mas esse daí eu assisti. O restante... depois de 2014 foram só esses que saíram, né? Só esses. Então sim, eu assisti todos. E a série, né? A série a gente assistiu também, a série lá do... É verdade, que a série tá bem boa, viu? Legal. A gente comentou sobre Godzilla japonês, Godzilla americano, né? Tem diferença, né? Porque o Godzilla, ele é um produto japonês, né? Ele é um personagem japonês, ele é um kaiju lá, né? Um monstro gigante. E na Legendary, ele é chamado de Titã. Lá todos os monstros gigantes são chamados de Titã. Eles não chamam de kaiju em nenhum momento. Não pode? Eu não sei, eu acho que eles criaram uma nomenclatura pra ficar diferente só. Entendi. Porque kaiju é uma coisa muito japonesa, né? E o filme é feito pelos Estados Unidos, o Godzilla aparece nos Estados Unidos, tudo mais. E a gente vê na série da Monarch que toda a mitologia é criada lá nos anos 50, lá na primeira aparição do Godzilla e tal. Então acho que eles nomearam lá, né? Acabou dando esse nome. Eu acho meio merda esse nome Titã. Então. Eu acho um genérico. O kaiju é mais legal. Sei lá, poderiam chamar de monstro gigante. É verdade, faz sentido, né? No comecinho eu comentei do Shin Godzilla, né? O Shin Godzilla foi um outro filme de Godzilla que saiu antes desse, mas eles não são continuações um do outro. Eles são reimaginações do primeiro Godzilla. Tanto o Minus One quanto o Shin Godzilla. Quando tem Shin no nome tem um motivo, né? É tipo novo. Tá. Seria tipo um Neo. Tá. E aí aqui no Brasil ele foi lançado, foi trazido pela Sato Company. E cara, foi acho que a primeira vez que um filme japonês chegou tão rápido aqui pra gente. Porque ele chegou tipo um mês depois do lançamento. A gente sempre faz muitos anos que não vinha filme japonês pro Brasil direto pro cinema. Assim, cara, foi muito rápido. Tipo, teve um filme muito famoso japonês no Oscar do ano passado, que foi Drive My Car. Do ano passado ou do ano retrasado. Drive My Car. Eu acho que foi do ano retrasado, viu? Eu não lembro agora. Ano passado, não lembro. Acho que foi 2022, eu acho. Ele não chegou no cinema. Ele veio pro MUBI. Graças a Sato a gente conseguiu assistir o filme aqui, né? Fiquei muito feliz. É por isso que a gente fica meio ponderando de falar sobre o Torrent, né? Porque, cara, é uma empresa grande, mas comparado com outras empresas, ela é uma empresa menor que tá trazendo esse conteúdo pra gente, né? Então, quando tiver... Provavelmente vai estar no Prime, porque eles têm parceria com o Prime, então... Logo vai estar aí pra gente assistir, dublado, legendado. E por falar em dublagem, eu tava acompanhando sobre esse filme. O filme foi dublado em uma semana. Gente. Uma doideira isso, né? A gente assistiu dublado? Não, né? A gente assistiu dublado. Tá. Eu tava tentando lembrar como que a gente assistiu. Nossa, mas a dublagem tá muito boa. Muito boa. Eles pegaram uma equipe bem legal. Quem dirigiu foi um cara que é fã de Tokusatsu, fã de Godzilla e tudo mais. Então foi um trabalho bem legal. Pra esses filmes que eles têm um nicho muito grande ou eles são de uma nacionalidade específica, eu acho que você contratar alguém que tenha familiaridade com o assunto ou familiaridade com a cultura é muito importante, porque assim, eu vejo muito disso em filme latino. Quando ele é em espanhol, ele é traduzido dublado em português. Porque muitas vezes as pessoas, porque assim, o filme espanhol, tudo, né? O filme latino, no caso, né? Que fala espanhol, o pessoal tem muito trejeito, tem uma atuação muito exagerada, né? Que nem aqui mesmo, a gente fala de maneira exagerada, né? Mas parece que a dublagem, ela não combina, porque fica aquela dublagem querendo ser exagerado, mas não combina, não vai e tudo. Então é muito difícil de você se conectar com os personagens.
dublagens, então é mais fácil você assistir e na linguagem original, né? E esse filme, por exemplo, que tem, né, toda a questão do Godzilla e tudo, né? Não tem muito nada a ver, assim, porque eu não conheço muito bem a cultura e tal. Mas, cara, a dublagem tá muito foda, muito porque boa. você se sente no filme mesmo, né? Sim. Porque a forma de atuar é outra, diferente dos Estados Unidos, que é meio contida, então a voz é sempre mais contida e tudo, né? É totalmente diferente e você se conecta com os atores ali, com os personagens, aliás. O diretor de dublagem é um cara que já gosta de Tokusatsu, já dublou Tokusatsu, então ele tem uma familiaridade, né? Foi muito boa o que eles fizeram de pegar, e assim, eu tava vendo a entrevista dele, ele falou que ele teve a oportunidade de assistir o filme antes. Foi uma semana de trabalho, mas ele pôde assistir o filme antes, então ele foi contratado para aquele trabalho especificamente. O que acontece muito com dublagem é uma empresa que é contratada, cara, só vários filmes, então você vai dublando ali, agora eu tô dublando um, agora eu tô dublando outro, agora eu tô dublando uma série. Nesse caso não, né? Foi fechado um projeto, então isso que foi interessante. Tem vozes fodas, né? Eu não reconheço as vozes mais, porque são vários dubladores novos, então não reconheço, mas sei que a equipe de dublagem é muito boa, assim. Eu sei que tem a voz da Vampira, que é uma voz conhecida, da Vampira dos X-Men, no caso, né? Koichi é dublado, se eu não me engano, o Koichi, que é o personagem principal, ele é dublado pelo diretor? Não é. O Tachibana, que é um cara importante pro filme que a gente vai ver mais pra frente, ele é dublado pelo diretor de dublagem e tal, então foi um trabalho muito legal, assim, eu gostei bastante mesmo, tá muito bem dublado. Eu não esperava da cena de abertura desse filme ser tão impactante assim, né, porque ela mostra o Koichi, que é o personagem principal do filme, né, ele é um kamikaze desertor, ele não teve coragem, entre aspas, de se suicidar, coragem no caso como eles interpretam no filme, de se matar pelo Japão e tudo mais. Ele inventa uma mentira que o avião dele tá com problema e ele vai pra uma ilha que é uma ilha onde eles consertam os aviões, né? Que é a ilha de Odo. Na noite que ele chega, um dinossauro ataca a ilha. Cara, é um Godzilla, mini Godzilla, né? Ele é um dinossauro, assim, a gente não vê ele muito, porque é muito escuro, né? Mas é uma cena foda. Muito. É uma cena muito violenta, né? Nossa, demais, é sanguinário. Ele joga os caras pra cima. Então... Eu nunca vi o Godzilla fazer isso, de pegar alguém e jogar pra cima e arranca braço, arranca perna. E ele brinca com a comida, entre aspas, né? Porque ele pega e balança a cabeça que nem um cachorro, sabe? É muito assustador. Sim, é mesmo. Ele tem um visual meio estranho, assim, ele realmente parece um dinossauro. Isso é uma referência ao próprio Godzilla, a própria mitologia do Godzilla, né? De ter um Godzilla-sauro. Eu não lembro como é que é o nome exatamente, mas é tipo um Godzilla-sauro, assim, que existe dentro da mitologia. Ele é só um monstro ali, parece que ele é um protetor daquela ilha, né? Cara, é um massacre foda que acontece e sobra ninguém, praticamente, né? Sobra o Koichi. Porque ele conseguiu se esconder, né? Então ele deixou... Porque assim, além dele não ter coragem de se matar pelo Japão com os kamikazes, naquela batalha de Pearl Harbor, tudo que aconteceu na Segunda Guerra, ele também não teve coragem de salvar os colegas dele, né? Porque tinham vários soldados ali, tudo, né? Colegas dele. E o que ele tinha que fazer era pegar o avião, em vez de ele sair com o avião, era pegar o avião e ia começar a atirar nele, no Godzilla. Depois de um tempo, ao longo do filme, a gente vê que isso não adianta nada, né? Mas, teoricamente, talvez aquele dinossaurinho adiantasse. É verdade, né? Mas aí, ele não conseguiu fazer isso, ele ficou muito nervoso, ele deu uma travada lá e não conseguiu fazer. E aí ele decidiu... Tem pânico, né? Ele tem síndrome do... E aí ele decidiu fugir. Essa foi a forma dele de salvar. Só que quando você foge, você se salva, mas você não salva as outras pessoas, né? E todo mundo foi lá com aquela mentalidade de soldado, querendo salvar a nação, e acabou morrendo. Duas coisas vão acompanhar muito o Koichi no filme. É a questão dele não ter se matado, não ter sido o kamikaze mesmo, né? Ter efetivado o que ele foi mandado fazer, e o síndrome do pânico dele, né? Isso vai acompanhar ele o filme inteiro, né? E ele tem aquela culpa de sobrevivente em tempos de guerra, né? Porque muitas vezes você vê vários dos seus companheiros morrendo ou perdendo parte do corpo, então acaba deixando de fazer algumas coisas por conta disso, e você tá ali tranquilo com suas pernas, seus braços, conseguindo viver, conseguindo fazer tudo, você fica meio... deveria ter morrido. Tanto que ele volta pra cidade dele, né? E a cidade dele tá devastada, a casa dele tá devastada, os vizinhos, todas as pessoas que ele conhece estão tá tudo destruído, né? Até a vizinha, a Sumiko, aparece, né? Por que você tá vivo? Você não deveria estar vivo, seu irmão se matou, meu irmão se matou, falando
do que deveria ter feito, né, a favor do Japão contra os Estados Unidos, e ele vai viver uma vida, assim, ali no comecinho bem difícil, né? Tipo, já a cidade tá destruída, é um gueto completamente, assim, né? Não tem nada, as casas estão todas demolidas, é um cenário de guerra mesmo, né? E é engraçado que no dia que a gente tava assistindo, eu falei, cara, eu não tenho muito contato com guerra, eu não sou uma pessoa que, tipo, vou atrás de fotos de guerra, eu não sabia que tinha ficado daquele jeito, e aquilo foi feito baseado em fotos reais de como era, né? Imagina, e aí né, você vê o gente? Japão hoje em dia, né? Como é que tá, assim, tipo, como é que o país evoluiu e tudo mais, né? Nessa situação que o Koichi chega na cidade, né? Ele vai começar a viver a vida dele. Então ele vai até a feira da cidade. E na feira da cidade ele já encontra uma mulher, né? Que é a Noriko. E ele acaba sendo abordado por ela de alguma forma e sendo obrigado, entre aspas, a cuidar dela e do filho dela, que não é filho dela também, né? Depois descobre que não é filho dela, né? Mas é legal ali, esse filme, assim, no meu ponto de vista, ele não é um filme de monstro, ele é um filme de drama com um monstro. Acho que foi o primeiro filme de Godzilla que eu assisti e eu não queria que as pessoas morressem, porque é muito triste, assim, toda a destruição que o Godzilla causa, ela é muito triste. E ele causa, parece que por diversão, né? Não é pra salvar o espaço dele, porque ele não tá no espaço dele, ele não tá no lago, ele não tá no oceano, ele não tá na selva, ele não tá em lugar nenhum. Ele tá onde as pessoas construíram, assim. Sim. É porque, assim, né, tem um momento que eu achei muito rápido, isso foi só uma coisa que eu achei realmente um problema no filme, como que aquele dinossaurinho virou o Godzilla. É muito rápido, assim, porque mostra lá que foram feitos testes com bombas atômicas, né, porque já tinha caído a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki nessa época, e foram feitos novos testes com bombas, e esses testes transformaram aquele dinossaurinho no Godzilla. Foram várias explosões de hidrogênio que transformaram ele em... Então, eu não sei se falar sobre isso no filme, né? Tipo, é que a bomba H lá, né? Bomba de hidrogênio, então. Sim. Eu achei isso um pouco... Sei lá, você mostrou um dinossaurinho e de repente você mostra aquele bicho atômico, porque quando ele volta, ele tá atômico já. Só que uma coisa que parece que... Isso, na verdade, não foi mostrado de maneira muito explícita, assim, no filme, mas não tem algo relacionado ao governo tá escondendo informação e tudo. Porque... Então, será que não é isso? Que a gente também tá dentro do filme. Pode ser. Então, é algo que eles não sabiam que existia isso na cabeça dele. Quem destruiu toda aquela ilha lá e ele fugiu era um dinossaurinho. Depois, né, apareceu um Godzilla gigantesco, enorme. Não fica explícito no filme, mas o governo meio que tá escondendo informação. Pode ser que sim. Porque eles estão vivendo num momento desse, né? Tipo, que o governo tá escondendo informação e tudo, tem aquela reunião lá. Porque eles têm até um momento que eles ficam revoltados também no filme, né? Que o povo fica revoltado com o governo, que eles querem fazer alguma coisa, não pode fazer nada. Aí depois eles já pegam o povo lá pra eles matarem o Godzilla, com aquele esquema lá das bombas e tudo. Sim. Mas eu não sei se isso faz sentido. Então, eu acho que isso fica meio que nas entrelinhas do filme, né? Em momento nenhum a gente vê o governo agindo nesse filme. É só a sociedade mesmo age nesse filme. No final, são militares ali, mas são ex-militares, né? Não é ninguém estatal, nem governamental, nem nada. É toda a sociedade civil que tá agindo, né? Mas, continuando aqui nos acontecimentos do filme, né? O Koichi e a Noriko, eles acabam se vivendo juntos, o tempo passa e ele vai trabalhar nesse esquema de desarmar bombas aí, né? Que é um trabalho ingrato pra caralho, né? Cara, e ele só aceita esse trabalho porque assim, ele não quer morrer, mas ele acredita que ele tenha que morrer, porque ele deveria ter morrido lá na Batalha de Pearl Harbor, e ele deveria ter morrido quando o Godzilla apareceu, e parece que ele aceitou esse emprego porque é um emprego de alto risco e ele poderia morrer. É uma forma até dele se entregar. É verdade, né? Porque a esposa dele, entre aspas, assim, ela até briga com ele, fala assim, pra quê? Você não precisa de dinheiro assim, a gente pode trabalhar em outro lugar, eu posso trabalhar, porque ela tá estudando, né? E ela quer ir pra Ginza lá, pra poder... E ela vai, né? Ela consegue, né? É verdade. E aí ela fala que ela tá estudando porque ela quer uma vida diferente, ela pode trabalhar e ele pode cuidar da casa. Por que ele tá aceitando esse tipo de trabalho se tem trabalho aqui, sabe? E aí ele fala que precisa e tudo, mas a gente sabe dentro ali que, na verdade, é uma forma dele se autodestruir.
destruir, assim, Sim. né? E nesse momento que ele tá ali, ele se reúne com outras pessoas, né, com outros personagens do filme, pra começar nesse novo trabalho, e ali ele tem o segundo encontro do Godzilla. De novo, apaga. Dessa vez o Godzilla já tá gigante. Eles explodem uma bomba na cara do Godzilla, né? E aí a gente vê o Godzilla se refazendo. E é a primeira vez que a gente vê o Godzilla se regenerando ali no filme, né? Quando eles explodem a cara do Godzilla e ele volta, né? Nesse momento, tendo assistido outros filmes de Godzilla e tudo mais, como que eles iam destruir o Godzilla? O que eles iam fazer pra destruir aquele Godzilla? O poder de regeneração do Godzilla sempre foi uma questão nos filmes. Ele sempre se regenerou. Mas a gente nunca viu desse jeito, sabe? Ele parecia o Wolverine. Parece o Deadpool pra mim, assim, né? O momento mais memorável do filme é a destruição de Ginza pelo Godzilla. É muito bem feita e é, tipo, muito triste, né, cara? Nossa, demais. Porque o raio atômico dele parece uma bomba atômica, né, quando bate. Parece que eles fazem alusão às bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, porque acontece mais ou menos nessa época, né, também o filme. Sim, acontece ele em é 45, né? 45 a 47, por aí. Ele é antes do primeiro filme do Godzilla, teoricamente, o 54, né? Primeira vez que o Godzilla aparece de verdade. Mas é logo depois, né? E, cara, é muito triste, assim. E eu não me lembrava de ter visto um raio atômico desse jeito, assim. Nem o raio atômico do Shin Godzilla, que sai por todos os buracos que ele tem. Sai pelo rabo, pelas costas, pela cabeça. Sai por todos os lados. E ele era só tipo parecia um laser cortante, assim. Cortava as coisas. Os outros Godzilla, o Godzilla de 54 era tipo um bafo atômico, botava fogo nas coisas. Vários Godzilla são assim, mas esse é foda, assim. A gente espera ver e as escamas das costas dele, né? Elas vão destravando assim. Cara, muito foda. Cara, e esse laser ele aí... não faz... eu esperava ouvir esse barulho. Não faz, esse é do Godzilla da Warner. Pra mim, eu achava que fosse um som de Godzilla, não Godzilla americano. Lá é tipo umas armas se engatilhando, né? É verdade. Cara, o que me assustou é porque as primeiras vezes que ele solta o raio pra frente, né? Como ele é muito alto, ele não pega em nada, assim, diretamente. Só que esse laser, ele reflete, então ele solta aquele vento em todo lugar. Então ele já acaba com uma retona só com o fato dele lançar o laser por cima de tudo, por cima da cidade. Cara, é muito foda. Sim. Aí você pensa assim, mano, se ele faz isso só com o arzinho do laser, imagina o que ele não faz com o laser. Aí a gente vê o que ele faz com o laser, né? Sim. Uma coisa que, tipo, eles tinham que fazer pra deixar o Godzilla macho dar uma nerfada nele é assim, ele não consegue soltar vários raios de uma vez, né? Tem isso. Ele isso. Demora muito pra soltar o raio, não é tão rápido assim. Tanto que no final ele é destruído pelo próprio raio, né? Que ele acaba engolindo o próprio raio e ele morre, entre aspas. Cara, ele já é gigante, ele solta um raio poderoso. Ele tem tudo, ele tinha que ter uma fraqueza, né? Tinha que ter. E aí se foi ele bom. Se regenera e tudo mais, né? Assim como a gente já falou, né, a sociedade civil se une contra o Godzilla, né, sem a utilização do governo para destruir, para tentar achar um jeito de matar o Godzilla, né? O que eles querem fazer é afundar o Godzilla para que ele congele nesse momento e ele não sobrevive, né? Não sobreviva, na verdade. Mas eles estão errados, cara. Ele sobrevive. E ele volta todo quebrado, todo fudido, mas ele volta. Ele volta, parece que é um dinossauro velho, né? Com a pele toda fudida, assim. Parece que ele realmente congelou. Sim. E ele tá se descongelando. Cara, eu lembro que no finalzinho, assim, eu tava mega tenso, cara. Tava, tipo, não na ponta da cadeira, mas tava aquela desencostado das costas da cadeira, assim. Cara, o plano deu errado, né? E outra coisa, nessa cena aí, é um momento que eles quase não conseguem fazer esse plano. Eles só conseguem fazer esse plano porque o Koichi, ele pega o avião, porque como ele é kamikaze, né? Ele consegue fazer manobras e tal. Então ele pega o avião e vai meio que dando tiro no Godzilla, pro Godzilla ir seguindo o avião dele, pra ele chegar naquele arco de bomba que estavam... Que eles criam isso com vários barcos. Assim, são várias coisas, né? Dá errado o plano, depois chega aquele outro carinha lá que sempre ficava falando, você queria ir pra guerra, porque tem um cara que fica falando sempre isso no filme, né? Que é um dos personagens do filme, que inclusive ele é um ator de Tokusatsu mesmo, de Tokusatsu mesmo que eu falo, Super Sentai e tudo mais, ele já foi um Super Sentai. Ele volta lá com uma galera, assim, chegando no barco, eles conseguem ali fazer o plano, né? Mas o que faz ele se matar, assim, o que faz ele se matar, o que faz ele morrer é essa questão, né? O Koichi
joga o avião na boca dele no momento que ele vai jogar o raio. Então, o raio meio que explode dentro da cabeça dele, né? E aí ele morre. Só que a gente acha também que o Koichi ia morrer, né? É verdade. Só que não, né? É verdade. Mas, cara, é muito... e outra coisa... E a gente acha mesmo, porque até então o avião tá... Avião, né? Normal. Só que tem um momento que o cara que faz o avião pra ele, que conserta o avião, que cria o avião... Isso. Ele chega e dá uma conversadinha com ele. A gente não ouve essa conversa, né? E aí, na verdade, o banco dele ejeta, né? E aí ele consegue voar lá. Porque esse filme ele tem algumas críticas, né? Que eles falam que, tipo, os aviões que os kamikazes usavam não tinham banco ejetor, né? Então, o cara era obrigado a se matar, não tinha outra alternativa. Porque se não fosse isso, cara, dava pra eles fazerem o serviço e morria por talvez não saber voltar. Onde cair, né? Onde cair, ou então quebrava a perna, sei lá, entende? Mas não precisava morrer pela nação. Sim. Desse jeito, né? Mas teve duas coisas que a gente não comentou aqui na hora da destruição de Ginza, que foi que a Noriko morre, né? Ela é destruída junto com a devastação ali. Só que eu tô falando isso agora porque no final ela tá viva, né? E o Koichi reencontra. E aí tem uma coisa que a gente até conversou no dia. No final... isso que eu ia comentar. Aquilo que aparece nela. Mas pode falar. Não, eu só ia comentar daquilo que aparece nela mesmo. A gente viu o filme só no cinema, né? Quando os filmes saem em stream de novo, eu queria assistir. Porque pra mim aquele negócio mexe. Parece que a veia dela tá ficando preta. Então. Parece que tem alguma coisa na veia dela. Eu já vi gente falando que é câncer. Por causa das radiações, né? Do Godzilla, né? Porque o Godzilla soltou radiação pra caralho ali, né? Só que se fosse assim, o Koichi também tinha que estar. Porque assim, ele se escondeu ele se escondeu dentro de um prédio. Mas, cara, a radiação vai lá dentro também. Também já vi gente falando que pode ser plantando alguma coisa para o futuro, entendeu? Tem cara, né? Porque eu acho que eles não iam fazer esse final com esse gancho simplesmente porque sim. A não ser que seja um câncer, porque se for um câncer e eles estiverem mostrando dessa forma, talvez é só pra mostrar também que na época da guerra, muita gente, né, que tava em contato com as bombas que foram lançadas, muitos deles tiveram câncer, então... Faz sentido, tipo, quem sobreviveu a Hiroshima morreu depois por causa do câncer. Pode ser que seja, sim. Tipo assim, se não tiver nenhuma continuação, significa que o final é triste. Sim. Se tiver uma continuação, significa que que tenha sentido com o que ela teve também, né? Porque pode ter uma continuação e aquilo dela continua sendo um câncer. Mas se tiver alguma continuação que faz sentido com o que aconteceu, então beleza, né? Tipo... eu já vi gente falando até que pode ser, tipo, coisas do Godzilla, sabe? Tipo, alguma doença do Godzilla. Caralho, gente. Mas por que teve gente falando isso? Porque no Shin Godzilla, uma das ideias é que o Godzilla ele infectasse pessoas. E aí as pessoas se transformariam em mini Godzillas. Entendi. E aí não sabe se é uma referência a isso ou é só um câncer mesmo. Essa explosão atômica, ela foi usada pela primeira vez do golpe do Godzilla, né? Do bafo atômico. Que aqui no Brasil chama bafo atômico, né? Caralho, gente, mas faz sentido, né? Mas é que é Atomic Breath, né? Que seria uma respiração atômica, sei lá, né? Mas aqui pra gente fica bafo atômico, eu acho porque ele não tá respirando, né? Ele tá soltando bafo. A gente não respira, tipo... A gente solta bafo. Mas esse raio desse jeito aí, ele foi usado no nome de um filme do Godzilla, que é um nome gigante. Chama Godzilla, Mothra e o King Ghidorah. Giant Monsters All Out Attack. O nome do filme é tudo isso. Gente. Que é o Godzilla e a Mothra contra o King Ghidorah, né? Que é aquele a Mothra é a borboleta. E o King Ghidorah é aquele dragão de 3 cabeças. Né? E nessa cena que ele tá em Ginza, eles usaram a trilha sonora do King Kong vs Godzilla. Cara, é uma trilha sonora diferente, assim, né? Porque ela tem um tom meio cômico no filme do Godzilla vs Kong, mas do Godzilla vs Kong de 1962, o primeiro, porque é um filme meio cômico, né? Assim, se você for ver hoje em dia. Você tinha comentado sobre isso durante o filme, né? Que você falou, tá tocando o som. Não, nesse não. Nesse eu vi nas curiosidades mesmo. Aí foi ouvir a trilha, mas no filme toca a trilha original do Godzilla. Que é aquela isso que você... é isso que você tinha comentado, porque eu lembro que enquanto a gente tava assistindo o filme, em algum momento lá você falou sobre a trilha. E afinal, Beats, o que é -1? E a explicação que eu vi é assim: o Japão, quando foi destruído pelas bombas e tudo mais, ele chegou a 0. Tipo assim,
a um zero figurado. Tipo, o país estava vivendo e tal, normalmente foram duas cidades destruídas, o país se destruiu, virou zero. E a chegada do Godzilla causa mais destruição dentro da destruição, então eles estavam... Entendi. Tipo, essa destruição deixou eles menos que zero, menos um. Cara, é um termo que o pessoal usa mesmo? Parece ou não? que sim. Caralho, porque pra quem entende esse termo, já imagina que o filme vai ser destruidor mesmo, né? Sim. Se eu não me engano, ele é um termo pra coisas de guerra mesmo, assim, sabe? Cara, porque faz sentido, né? Porque pra você construir uma cidade, você começa do zero e constrói. Quando a cidade está destruída, você não vai construir em cima da destruição. Você vai ter que arrumar tudo, limpar tudo e construir de novo. Então, realmente, tem um processo antes de construir. Só que é foda porque, assim, eles conseguem destruir o Godzilla e tudo mais. É um final feliz que ele reencontra Noriko. Só que a gente vê o Godzilla se reconstruindo de novo no final. Verdade. E não é uma cena pós-crédito, é uma cena dentro do filme. Esse filme não tem cena pós-crédito, inclusive. Cara, que foda, né? Esse filme, ele é muito... Ele é bem pesado, né? Tipo assim, tem a história dele com a... Tem os momentos dele com os amigos dele, com a Nori, com a filhinha deles, entre aspas, lá, né? Que vai crescendo e tudo. A gente vai vendo isso. Então, essa parte do drama, apesar de ser um momento meio triste e tudo, esse momento é um momento que a gente tem de respiro, né? Tem até aqueles alívios cômicos dele com os amigos lá, que acabam virando os amigos, né? Que são o pessoal que trabalha com ele, né? Lá o Kenji, que é o pesquisador, e o outro carinha que trabalha no barco, lá, que é o cara que quer guerra o tempo inteiro. A gente chega a dar umas risadas ali, porque eles falam umas besteiras e tudo mais. É verdade. Em si é um filme assim, é um dramalhão mesmo. Cara, chegamos ao final do nosso podcast. Quanto você dá para Godzilla Minus One, Bolides? Cara, eu vou dar... Ele ainda tá na minha memória como um filme muito bom. Então eu vou dar 5. Porque eu também gosto bastante de filmes de guerra, né? Sim. Então eu curto bastante essa história sobre a Segunda Guerra e tudo. E tem o Godzilla também e tal. Então eu gostei muito, muito, muito do filme mesmo. Então eu vou dar 5. Eu também dou 5. Cara, porque assim, tem toda essa questão que agora a gente viu, né? A questão do orçamento, que eu não tinha ideia nessa época, ou eu tinha, não lembro, mas... Não, acho que a gente não sabia, né? Então, agora depois. Sabendo dessa questão do orçamento ser muito curto, todo filme... Tem muito efeito especial, mas é um efeito especial que você vê, né? O efeito prático, com CGI e tal. Toda essa saída pra fazer um filme tão foda, assim. Que, cara, filme de guerra também tem muito efeito especial, né? Porque você vai ter que recriar. Cara, eles recriaram tudo com 15 milhões, sabe? Além do efeito, além de tudo, pra mim é 5. Sim. Pela história e por todo o contexto também. Então nossa média é simples, é 5. Tem filme, a gente já começou o ano com filmes 5 já. Sim, muitos 5. Será que esse ano vai só filme bom? Tomara, hein? Mas onde as pessoas podem ouvir podcasts como estes? A gente tá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e agora também na Aurelo. Já faz um tempinho que a gente tá na Aurelo já. Ouçam por lá também quando vocês puderem. Além disso, você também pode procurar a gente no seu agregador de podcast favorito, procurando por Terror Sem Medo. E onde der pra comentar, comente. Onde der pra dar 5 estrelinhas, dê. E onde as pessoas podem falar com a gente? Pelo Instagram. A gente tá no @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. E também você pode mandar um e-mail pra gente, uma cartinha, pelo terrorsemmedo13@gmail.com. Sim, a partir dessa postagem, eu vou deixar o e-mail na descrição, fica mais fácil também, né? Perfeito. Pessoal. É verdade, né? Aí o Instagram tá sempre lá na postagem, é só clicar que você vai chegar lá. E agora a gente tá tendo postagens lá, a gente já fez algumas postagens legais. É verdade, uma das nossas novidades são essas, Isso. assim. E estamos com capa nova no podcast, então se você tá gostando, comenta pra gente. Fala aí, tá legal, tá mais bonito, tá melhor. E dê sugestões de postagens também, né? Agora que a gente tá fazendo posts e tudo, né? Além dos episódios de podcast. Então, se você tiver alguma ideia, sugestão de publicação que você gostaria de ver. Quero ver mais o rosto de vocês. A gente mostra mais nossos rostos. Quero ver um vídeo. A gente faz uns vídeos. Então tá bom, gente. Muito obrigado pelo download. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Ai, gostei.